Olá, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo. Sejam bem-vindos a este canal, onde você aprende teologia de maneira simples. Se você é novo por aqui, eu quero te pedir que você deixe a sua curtida no nosso vídeo, que você se inscreva e assine o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui, o YouTube irá te avisar. Compartilhe este conteúdo com mais pessoas e assim você nos ajudará a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Coloque aqui também nos comentários de onde você está nos acompanhando e deixe sugestões para próximos vídeos. Assim nós iremos analisar as suas sugestões e estaremos gravando vídeos novos com estas respostas bíblicas de dúvidas que você tenha. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito debatido. Muitos eruditos têm tentado chegar à resposta para esta dúvida, e eu já adianto que não há um consenso entre os estudiosos da palavra de Deus sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. E hoje eu quero mostrar pelas Escrituras Sagradas aquilo que mais se aproxima do que Paulo estava afirmando ser o espinho na carne. Como nós viemos falando em vários vídeos, e também para quem é aqui assinante dos nossos cursos exclusivos, nós estamos com um curso de hermenêutica bíblica, onde nós ensinamos as regras básicas para uma boa interpretação bíblica. E a regra áurea da interpretação bíblica é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós iremos analisar no contexto as palavras de Paulo, vamos procurar dentro da própria Bíblia as explicações para aquilo que ele estava afirmando ser um espinho na carne. Primeiro nós vamos ler o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 12, acompanhem comigo na sua Bíblia. Em verdade, 2 Coríntios 12, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, dentro desse contexto em que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, foi até o paraíso e ouviu palavras inefáveis que não eram lícitas ser reverberadas aos homens, ele disse ter recebido também um espinho na carne, com o objetivo de que ele não se exaltasse pelo tamanho das revelações que ele recebera. Então, aqui entra a dúvida e as discussões teológicas do que seria este espinho na carne. Muito se tem suposto que este espinho na carne seria uma enfermidade física, porque trazia um incômodo físico, um sofrimento físico a Paulo, as perseguições que Paulo sofria.
no decorrer do seu ministério. Algumas pessoas aplicam este espinho na carne a Alexandre o latoeiro, que lhe causou muitos males, como ele escreveu a Timóteo. E tem até quem diga que aquilo ali seria as fraquezas carnais de Paulo, que ele, como qualquer homem, ele passava. E há também quem arrisque que Paulo tinha um problema de homossexualidade, uma luta contra a homossexualidade. Olha só, veja bem, pasmem, mas tem quem diga que Paulo lutava contra a homossexualidade, por isso que Paulo não era casado, e para ele não cometer pecados, ele lutava dia após dia contra este desejo carnal que ele tinha. Só que isto não tem nenhuma base bíblica. Primeira coisa, a gente precisa entender que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, dentro deste princípio, partindo deste pressuposto, que nós iremos buscar entender o que Paulo realmente estava transmitindo aos coríntios, quando ele diz que foi-lhe dado o espinho na carne. Primeira coisa que a gente precisa analisar é que esta expressão espinho na carne, ela é aplicada tanto aqui por Paulo no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, como uma expressão metafórica, não falando num sentido literal, mas algo que trazia incômodo, ou algo que trazia sofrimento. Primeiro texto que eu quero analisar com vocês se encontra no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo de número 33, versículo de número 55. Números 33, verso 55. Mas, se não lançardes fora os moradores da terra, de diante de vós, então o que deixardes ficar deles, vos serão por espinho nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Então vocês percebam que aqui aparece a expressão espinho nos vossos olhos, espinho aos vossos olhos, não no sentido literal, mas no sentido metafórico de incômodo, de sofrimento. E esta expressão é mais uma vez repetida no livro de Josué, capítulo de número 23, versículo de número 13. Acompanhe o texto comigo, Josué 23, versículo de número 13, que diz: sabeis certamente que o Senhor, vosso Deus, não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas vos serão por laço, e rede, e açoite às vossas costas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. Então percebam que duas vezes aqui, em Josué capítulo 23, verso 13, e em Números 33, 55, a expressão espinho aparece, mas não no sentido no sentido literal, mas no sentido metafórico de sofrimento, de incômodo. Então, nesta mesma linha de raciocínio que Paulo cita, o espinho na carne que foi lhe dado, com o objetivo de que ele não se exaltasse pelo tamanho, pela grandeza daquelas revelações que ele tinha recebido, que Deus não lhe permitira falar a nenhum dos homens. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isto, que a expressão espinho na carne aqui não é algo literal, então logo não pode se tratar de uma doença, não pode se tratar de um sofrimento físico a Paulo, mas de um incômodo, de algo metafórico para simplificar, para simbolizar um incômodo que aquilo traria a Paulo, e não no sentido literal. Então aqui nós já rechaçamos a possibilidade do espinho na carne de Paulo ser uma doença. Agora, voltando para o texto e seguindo um outro princípio da interpretação bíblica, nós vamos analisar a exegese bíblica. Nós iremos buscar o sentido original do texto, quando Paulo fala um mensageiro de Satanás. No versículo de número 7, ele deixa claro, ele explica: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, que nós já entendemos que aqui é uma expressão metafórica, a saber, ou seja, para que vocês saibam qual é o espinho na carne. Eu estou deixando claro para vocês que tipo de espinho na carne é este, ou seja, Paulo não fez aqui um mistério sobre o que seria o espinho na carne. Ele deixa claro no próprio texto: um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Então, ele deixa claro que aquele espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Essa expressão mensageiro, ela vem do grego águelos, e todas as vezes que essa palavra aparece, este termo grego aparece na Bíblia, ela nunca se refere a uma enfermidade, a algo simbólico, mas ela se refere a uma personalidade. Observe bem, todas as vezes que a palavra águelos, ou a palavra grega aparece na Bíblia, ela se refere a uma personalidade. Então aqui ele está dizendo um mensageiro de Satanás, que vem da palavra águelos, que é a mesma palavra usada para anjos. Observe que esta palavra é a mesma que aparece em Lucas capítulo 1, quando Gabriel, o anjo de Deus, é enviado à cidade de Nazaré, a uma virgem chamada Maria. E antes disto, ele foi enviado até o templo, à direita do altar do incenso, a um sacerdote chamado Zacarias, para anunciar o nascimento de João Batista, que depois viria o nascimento de Jesus, a encarnação de Jesus 6 meses depois, para anunciar a geração de João Batista, melhor dizendo, que João Batista seria gerado no ventre de sua esposa, e após isto, 6 meses depois, ele foi enviado à cidade de Nazaré para anunciar a Maria a encarnação de Cristo no ventre dela. Então, esta mesma expressão que aparece aqui, que Paulo usa, o mensageiro, a palavra águelos, é a palavra anjo, que aparece lá em Lucas capítulo 1 e em demais textos, sempre relacionado a uma personalidade, ou a anjos, ok? Então, é por isso que em algumas traduções, como a Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar um anjo de Satanás. Você não vai encontrar a palavra mensageiro, mas você vai encontrar um anjo de Satanás. Em algumas Bíblias também, embora apareça a palavra mensageiro, a expressão mensageiro de Satanás, nas notas de rodapé, elas vão explicar que ali no grego se refere a um anjo, ou nas referências cruzadas, como é o caso desta tradução que eu li aqui da João Ferreira de Almeida, na referência cruzada, do lado da referência 12:7 está ou anjo de Satanás. Então, trazendo o sentido original desta palavra, mensageiro de Satanás, se refere a um anjo de Satanás. Então, este espinho na carne, que é uma linguagem metafórica que Paulo usa, que lhe foi lhe dado para que ele não se exaltasse por conta das revelações, era um anjo de Satanás. E nós sabemos que anjo de Satanás se refere a demônios. Mas talvez você se pergunte, mas por que o texto não diz logo demônio? Não se refere logo a um espírito maligno? E usa a palavra anjo. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 6... Versículo de número 7, melhor dizendo, Apocalipse 12, a palavra anjo também aparece para se referir aos demônios. Observe, Apocalipse 12, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão aqui é Satanás, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então observe que a expressão aqui, anjos, aparece aqui em Apocalipse 12, 7, aplicada aos anjos de Satanás, ou seja, aos demônios. Então não é porque aparece aqui anjo de Satanás ou mensageiro de Satanás, e não demônio ou espírito maligno, que este texto não esteja se referindo literalmente a um anjo de Satanás. Até porque, como nós já analisamos, Paulo não disse que este espinho estava literalmente no seu corpo. Ali era uma expressão
para representar um incômodo que este espinho na carne estava ali trazendo, que este mensageiro de Satanás estava ali trazendo. Então, pelo próprio texto, pela exegese do texto e pela expressão espinho na carne, que nós encontramos a explicação dela na própria Bíblia, em Números 33, 55 e em Josué 23, 13, nós percebemos que Paulo estava se referindo a um demônio que estava ali em sua volta, para que ele não se orgulhasse pelo tamanho das revelações que ele recebeu. Este demônio, ele ia tragá-lo, este demônio ia esbofeteá-lo, caso ele se exaltasse pelo tamanho das revelações. E paralelo a este texto, a esta passagem de Paulo, está 1 Pedro capítulo 5, quando Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, anda bramando ao nosso derredor, como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, o diabo sempre estará ao nosso derredor com seus demônios, procurando uma brecha para poder nos tragar. Só que assim como Jesus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, eu não vou tirar este espinho da tua carne, ou seja, eu não vou tirar este espírito maligno de perto de você, porque causava espanto e causava incômodo a Paulo ele andar pregando, fazendo tantas coisas, ter tanta intimidade com Deus e sempre ter ali um espírito maligno, e lógico que com ele outros espíritos ao seu comando, cercando a Paulo, de maneira que Paulo se incomodou com aquilo e orou ao Senhor Jesus por 3 vezes: passa de mim este espinho, remove de mim este mensageiro de Satanás. Assim como Jesus orou 3 vezes pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Assim também foi com Paulo. A vontade de Cristo ali não era que o espinho na carne saísse, que o espírito fosse retirado da volta de Paulo, mas manter aquele espinho ali, para através daquele espinho na carne, Paulo fosse conduzido para mais perto de Cristo. Paulo percebesse que se ele não se humilhasse diante de Cristo, se ele não reconhecesse que ele era um vaso de barro, que tinha dentro dele aquelas excelentes revelações, aqueles tesouros dados por Cristo, ele seria tragado pelo leão, ele seria tragado pelos demônios que estavam ali perto dele. Ou seja, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é o repelente espiritual para fazer com que estes demônios estejam à tua volta, mas não consigam te tocar. Eles estarão aí perto de você, para você se humilhar debaixo da minha potente mão, para você se humilhar diante de mim, para você reconhecer que tu és, para tu reconhecer que é um vaso de barro. E assim o meu poder se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Assim os meus anjos guardarem-te, te protegerem, para que estes demônios não consigam te tocar. Porque assim como o diabo anda como um leão bramando ao nosso derredor, procurando nos tragar, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, Jesus estava dizendo para Paulo: tem aí espíritos malignos te rodeando, doidos para te tragarem, amando de Satanás. Só que também ao teu redor eu pus anjos para te protegerem. E estes anjos, pela minha graça, que é um escudo espiritual, vai fazer com que estes demônios não te toquem, que estes demônios não te firam, que estes demônios não alcancem vantagem sobre você, porque a minha graça te basta. Por isso que Paulo diz: sentirei prazer nas minhas fraquezas, porque são as minhas fraquezas que fazem com que eu me humilhe cada dia mais diante de Cristo, para que o poder dele se aperfeiçoe nas minhas fraquezas. É o que me faz reconhecer que, embora eu tenha graça, embora eu tenha dons espirituais, embora eu tenha revelações sobrenaturais da parte de Deus,
eu não passo de um vaso de barro, que dependo do poder de Deus sobre mim, para que eu consiga vencer estes demônios. Vamos analisar o texto de 1 Pedro, e aí nós fazemos uma junção de 1 Pedro capítulo 5 com 2 Coríntios capítulo 12. 1 Pedro capítulo 5, observe o que Pedro diz, verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora percebam que desde o verso 5, Pedro está falando de graça, da graça de Deus. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos vossos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, antes de Pedro falar sobre o diabo bramando como um leão ao nosso derredor, ele fala da humilhação diante de Deus, para que recebamos a graça dele, para que estes espíritos malignos, para que Satanás e os seus demônios não nos toquem. Embora eles estejam ao nosso derredor, a graça vai fazer um escudo protetor para aqueles que se humilham diante de Deus. E no versículo de número 10 ele continua dizendo: e o Deus de toda graça, e o Deus de toda graça, ou seja, Pedro está completando aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 12, que sim, Jesus não vai afastar Satanás e os seus demônios de nossa volta, mas ele vai permitir isto, para que isto nos aproxime mais dele, para que assim nós reconheçamos que somos humanos, somos frágeis, que somos fracos e dependemos do poder de Deus, dependemos da graça de Deus, e jamais nos orgulhemos por aquilo que Deus nos dá. Deus me deu revelações, glória a Ele. Deus me usa em dons espirituais, me usa na palavra. Deus tem me dado um ministério frutífero. Eu não vou me orgulhar por conta disto. Antes, eu vou reconhecer que tudo isto só é possível porque a graça de Deus é sobre minha vida, porque Deus me escolheu, e cada vez mais eu vou me humilhar diante dele, e a graça dele vai me encher, a graça dele vai suprir as minhas necessidades, o poder dele vai se aperfeiçoar nas minhas fraquezas, para que os demônios não consigam obter vantagem contra mim, para que os demônios não consigam obter vantagens contra mim, mas estes demônios vão fazer com que eu me aproxime mais de Deus, e aí eu faça como Paulo fez, eu fale como Paulo falou. Eu tenho prazer nas injúrias, tenho prazer nas perseguições, eu tenho prazer nas minhas fraquezas, pois são elas que me lembram que tudo o que eu sou é pela graça de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E diga o fraco: eu sou forte, porque a minha força, ela não vem de mim mesmo. A minha força vem da graça de Deus, do poder de Deus que se aperfeiçoa em mim, quando eu me humilho debaixo da potente mão dele, e assim eu venço os demônios, assim eu venço as minhas batalhas espirituais. Como o salmista disse no Salmo 91, que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para que nenhum mal me suceda e nenhuma praga alcance a minha casa, por conta da minha humildade de reconhecer que eu, sem Deus, eu não sou nada, que sem Deus, nada do que eu sou, eu seria. Então, eu mostrei para vocês pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, que a própria Bíblia explica, e não podemos supor coisas, mas procurar nos próprios textos, o que era o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne, uma expressão metafórica para representar algo que lhe trazia incômodo.
E o próprio texto, pela exegese do texto, mostra que era um anjo de Satanás. E a mesma palavra usada em vários outros textos para representar uma personalidade e não uma doença, e não algo simbólico, mas algo literal, um mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás. É a mesma expressão usada para os anjos de Deus. E também provei para vocês que anjos também se aplicam para os demônios, ou seja, porque os demônios, embora eles sejam espíritos malignos, eles sejam espíritos imundos, ou demônios, eles não deixaram de ser anjos, eles são anjos caídos, anjos que estão caídos da graça de Deus. E coadunando com o que Paulo falou, Pedro disse que o diabo, e ele não está sozinho ao nosso derredor, porque ele não é onipresente, mas através de seus anjos, de seus demônios, ele anda ao nosso derredor, bramando a que ele possa tragar. E o que vai fechar as brechas, que vai impedir que o diabo consiga nos tragar, que este falso leão consiga nos tragar, é a humilhação diante de Deus. É a humilhação debaixo da potente mão de Deus, para que a graça dele preencha os meus vazios, para que a graça dele faça com que o seu poder se aperfeiçoe nas minhas fraquezas, e assim eu possa vencer as minhas batalhas espirituais. Você quer aprender mais sobre a palavra de Deus? Você quer entender melhor as Escrituras Sagradas? Você lê textos e não consegue compreender? Saiba que você está sofrendo da mesma síndrome do eunuco de Candace, quando Filipe se aproximou dele e perguntou: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei eu entender se ninguém me explicar? Pois então, assim como Filipe, que subiu, se assentou naquele carro e explicou as Escrituras, o que significavam as Escrituras para aquele eunuco, Deus também tem me levantado como um Filipe nesta geração para explicar os textos sagrados, que para você talvez não faça tanto sentido, que para você, não lendo sozinho, não consiga entender. Eu vou deixar aqui nos comentários, no comentário fixado deste vídeo, o link do meu WhatsApp, onde você pode entrar para poder você tirar mais dúvidas sobre os cursos que nós temos aqui disponíveis para os assinantes, e também o curso de hermenêutica bíblica, onde você vai aprender os segredos principais da boa interpretação. E um bom cristão é um bom hermeneuta. Um bom pregador é um bom hermeneuta. Ele tem que ser um bom intérprete das Sagradas Escrituras. E neste curso de hermenêutica bíblica, você vai aprender como você esmiuçar os textos, achar dentro da própria palavra de Deus as explicações dos textos e fazer as exegeses bíblicas para extrair o sentido original que o autor estava passando com aquele texto. Para isto, você precisa se inscrever neste curso. Eu vou deixar o link do site, onde você pode entrar e se inscrever neste e em outros cursos, e adquirir outros materiais teológicos da nossa loja virtual Bereanos. E também você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp e tirar dúvidas que você possa ter sobre os nossos cursos, sobre os nossos materiais teológicos. Neste curso de hermenêutica, nós mostramos o passo a passo da hermenêutica bíblica, da interpretação das Escrituras Sagradas, com exemplos práticos, mostrando textos e mais textos, mostrando esta aplicação no seu devocional, como você aplicar estas regras na sua oratória, na sua hermenêutica, como você aplicar isto sozinho na sua casa, lendo os textos e aplicando estas regras, e você conseguir, pela ajuda do Espírito, a interpretar corretamente os textos das Escrituras Sagradas, e assim você poder expressar melhor a sua fé e alcançar mais vidas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.